estudantes, tudo bem com vocês? Que alegria estarmos aqui hoje. Hoje nós teremos a segunda aula de literatura. Isso mesmo! Vocês já tiveram a primeira com a professora Dai e agora terão comigo a professora Karen. Hoje, qual vai ser a dinâmica do nosso trabalho? Olhem lá! Viajar, a literatura vai nos levar. Venha comigo, eu quero muito ter você nessa viagem. Vamos lá? Para iniciar a nossa viagem, é importante que a gente saiba o que significa viajar com a literatura. Vocês já pensaram sobre isso? Pensem um pouquinho. Eu acredito que já chegou até os meus ouvidos algumas possibilidades muito positivas. Uma delas é que a literatura é uma viagem, porque promove encantamento, fantasia e muita emoção. Na literatura, vocês já devem ter visto as professoras falarem de animais que têm vida, comportamento igual aos dos humanos. Olhem só, temos bruxas, duendes, princesas que vivem histórias de arrebatar o coração. Ao ler um livro literário, você vai para outros lugares, cidades e reinados, fazendo uma verdadeira viagem. Gente, olhem só, vamos lembrar um pouquinho. Vocês tiveram a primeira aula com a professora Daiana, não é mesmo? Quando ela leu A Moça Tecelã, nós não nos transportamos para um outro espaço, para a casa dela e para o castelo que ela fabricava com seu tecer? Nossa, isso acontece sempre. Isso é a literatura e é a viagem que promove. Viajou na imaginação e na fantasia e quando acabou, ficou com saudade? Acredito que tem muitos personagens que deixam saudade para você. Chapeuzinho Vermelho, Lobo Mau, Princesas e Príncipes, Cinderelas. Nossa, gente, quanta saudade! E se lembrarmos novamente da nossa Moça Tecelã, aquela heroína que a professora Dai mostrou que tinha nas suas mãos o fazer da sua história. Isso é muito bom! Viajou e viveu as emoções de cada personagem, gente. Claro que sim! Chapeuzinho Vermelho, quanta aventura ali naquela floresta! A nossa Moça Tecelã, da primeira aula, lembrem o quanto ela sofreu a fazer tudo o que o seu marido exigia? Isso sim é uma emoção que a gente acaba vivenciando como se fosse aquela personagem. Ao viajar nas histórias, aumenta a sua bagagem? O que vocês acham? Nossa, eu já ouvi alguma coisa. É claro que aumenta, gente. Todos nós temos uma bagagem literária. Essa bagagem literária não é igual para todos, não. A gente vai começando, vai aprendendo cada vez mais e vai ampliando, sem dúvida alguma. Então, o que temos que fazer é continuar lendo, ouvindo histórias e contando histórias sempre, porque essa bagagem vai ampliar sempre. Olhem só, vamos ver aqui. Na primeira aula, olha só como amplia. Aposto que se vocês não conheciam essa história da Moça Tecelã, com a professora Dai, vocês acabaram conhecendo e ampliou a bagagem de vocês de literatura. Viram também que essa mesma história pode estar num outro livro, onde nós temos outros contos também. Outro detalhe também que é muito importante, quem acompanhou alguma outra aula das práticas, por exemplo, pode ver a história A Garrafa, mais um livro que vai para a nossa bagagem. Quem acompanhou a aula sobre as fábulas,
também pôde incorporar na sua bagagem literária mais livros e mais histórias, ampliar o seu repertório. Então, gente, voltamos só um pouquinho ali, ó. Ao viajar nas histórias, aumentamos a nossa bagagem, sim, a bagagem de leitores. Por isso, gente, viajar na literatura é fundamental. Para viajar com a literatura, não tem idade e não tem tempo para começar. Vamos lá? Vocês estão prontos e preparados para viajar? Ouçam as histórias e comecem a imaginar. Última chamada para o embarque. Atenção, atenção! A primeira história vai começar. O que você faz com uma ideia? Um dia tive uma ideia. De onde ela veio? Por que está aqui? Eu me perguntei. O que você faz com uma ideia? No começo, não pensei muito sobre ela. Parecia um pouco esquisita e fraquinha. Não soube o que fazer com ela, então eu me afastei. Fingi que não era minha. Mas ela me seguiu. Eu me preocupava com o que os outros poderiam pensar, o que as pessoas diriam sobre a minha ideia. Guardei-a para mim. Eu a escondi e não falei sobre ela. Tentei fingir que nada tinha mudado e que as coisas eram as mesmas de antes de minha ideia aparecer. Mas havia algo mágico sobre a minha ideia. Eu precisava admitir. Eu me sentia bem melhor e mais feliz quando ela estava por perto. Ela queria comer, ela queria brincar, na verdade ela queria um bocado de atenção. Ela cresceu e nos tornamos amigos. Eu a mostrei para outras pessoas, mesmo temendo que elas diriam. Eu tinha medo de que as pessoas pudessem rir se vissem minha ideia. Tinha medo de que elas pensassem que era uma ideia boba. E muitas delas fizeram isso mesmo. Disseram que não era uma boa ideia, disseram que era estranha, disseram que era uma perda de tempo e que jamais se transformaria em alguma coisa. E no começo, eu bem que acreditei nessas pessoas, pensei até em desistir da minha ideia. Quase dei ouvidos ao que me diziam. Mas então eu me dei conta. O que aquelas pessoas realmente sabem? Essa é a minha ideia, pensei. Ninguém a conhece tanto quanto eu. E tudo bem se ela é diferente, esquisita e até um pouco maluca. Decidi protegê-la, cuidar dela. Eu alimentei com comida boa, eu trabalhei com ela, brinquei com ela, mas acima de tudo, dei a ela toda a minha atenção. E minha ideia cresceu, assim como o meu amor por ela. Construí uma nova casa para ela, sem teto, que pudéssemos ver as estrelas. Um lugar onde seria seguro sonhar. Eu gostava de andar por aí com a minha ideia. Ela fazia com que eu me sentisse mais vivo, como se eu pudesse fazer qualquer coisa. Ela me encorajava a pensar grande e depois maior ainda. Minha ideia dividia seus segredos comigo. Ela me mostrou como andar sobre as minhas próprias mãos. Por quê?
Ela disse: é bom ter a capacidade de ver as coisas de uma forma diferente. Eu não podia imaginar a minha vida sem ela. Então, um dia, uma coisa incrível aconteceu. Minha ideia se transformou bem diante dos meus olhos. Ela abriu suas asas, alçou o voo e sumiu na imensidão do céu. Não sei como descrever o que vi, mas primeiro ela estava aqui e de repente ela estava em toda parte. Minha ideia não era mais minha apenas. Ela era parte de tudo que existia. E assim, eu finalmente entendi o que você faz com uma ideia. Você muda o mundo. Com uma ideia, gente, mudamos o mundo. Isso mesmo, a lâmpada não foi uma ideia que foi criada? E quanto poder ela teve para mudar o mundo? Estudantes, agora vamos pensar um pouquinho sobre nossa primeira história. O que mais marcou? Vocês perceberam que ela trata sobre uma ideia? Que aspectos foram mais interessantes e importantes aqui? Essa ideia que no começo era esquisita e que depois ela foi ganhando mais vida, foi ganhando existência e foi se transformando. Esse aspecto transformador da ideia é algo muito marcante neste livro, O que você faz com uma ideia? E quando falamos também deste livro, aproveito agora para contar que o autor desta história, ele faz muitas histórias e sempre perguntando coisas muito diferentes. Temos o livro que lemos hoje, O que você faz com uma ideia. Temos o livro também, O que você faz com um problema. E temos o livro, O que você faz com uma oportunidade. E todos eles têm o mesmo personagem que vai aparecendo e vai buscando responder a essas questões. Olhando a capa do livro também, algo que é muito importante, que nós não podemos deixar de olhar, é o autor. Quem é o autor deste livro? Olha só, escrito por Kobi Yamada. Este é o autor do nosso livro e ele que é autor também daqueles demais livros que nós hoje só ouvimos falar, tá certo? Olha só o nosso personagem aqui, vocês estão vendo? Ele com a sua suposta ideia. Olha só, é ele que vai passar por toda a aventura do entendimento do que você faz com uma ideia. A segunda história está no livro, este livro aqui que eu tenho nas minhas mãos. Esse livro tem 10 histórias, 10 contos. E a autora seleciona um dos contos para dar nome ao seu livro. Este livro ela deu o nome Uma Ideia, ela chamou, esse livro, daí corta, esse livro ela chamou Uma Ideia Toda Azul. Quem é o autor dessa história, gente? Olhem só. Vocês estão vendo? Ah! Vocês estão vendo? Quem é o autor da nossa história? Olhem lá! Marina Colasanti. Isso mesmo. Esse nome não é... Vocês não lembram? A professora Diana, na aula anterior, trabalhou também um conto de Marina Colasanti, a moça tecelã. Olhem só, então nós temos a moça tecelã, que foi trabalhada pela professora Diana, e hoje a gente vem com um outro conto, Uma Ideia Toda Azul.
Olha só, 2 livros falando sobre ideia, hein? Sobre a segunda história ainda, das fotos que nós vemos ali, qual delas é a Marina Colaçante? Pensem, olhem muito bem. Alguns de vocês podem dizer que a Marina Colaçante é a autora que está na letra A. Olha, vocês podem ter visto a professora ler muitas histórias dessa autora, mas esta autora sabe quem é? Eva Furnari, autora de Felpo Filva e autora de Não Confunda. Acredito que vocês conhecem essas histórias. Alguns podem dizer que quem é Marina Colaçante é a autora que está na letra C. Ah, vocês devem conhecer ela também. Mas ela é a Ana Maria Machado. Isso mesmo, olha só, vou tirar aqui da nossa bagagem. Ela é autora de 2 livros aqui, Menina Bonita do Laço de Fita, que foi muito e é muito trabalhado em nossas escolas, de repente vocês conheçam, e a história Abrindo Caminhos. Então, a letra C também não é a Marina Colaçante. A Marina Colaçante está em que letra? A letra B. Isso mesmo. A professora Dai trabalhou, mostrou inclusive o local onde ela nasceu, não é mesmo? Vamos decolar. A segunda história vai começar. Uma ideia toda azul. Um dia, o rei teve uma ideia. Era a primeira da vida toda. E tão maravilhado ficou com aquela ideia azul, que não quis saber de contar aos ministros. Desceu com ela para o jardim, correu com ela nos gramados, brincou com ela de se esconder em outros pensamentos, encontrando-a sempre com igual alegria. Linda ideia dele, toda azul. Brincaram até o rei adormecer encostado numa árvore. Foi acordar tateando a coroa e procurando a ideia para perceber o perigo. Sozinha no seu sono, solta e tão bonita, a ideia poderia ter chamado a atenção de alguém. Bastaria se alguém pegá-la e levar. E tão fácil roubar uma ideia. Quem jamais saberia que já tinha dono? Com a ideia escondida debaixo do manto, o rei voltou para o castelo. Esperou a noite. Quando todos os olhos se fecharam, saiu dos aposentos, atravessou salões, desceu escadas, subiu degraus, até chegar ao corredor das salas do tempo. Portas fechadas e silêncio. Que sala escolher? Diante de cada porta, o rei parava, pensava e seguia adiante até chegar à sala do sono. Abriu a sala. Na sala, acolchoada, os pés do rei afundavam até o tornozelo. O olhar se embaraçava em gases, cortinas e véus pendurados com teias. Sala de quase escuro, sempre igual. O rei deitou a ideia adormecida na cama de marfim, baixou o cortinado, saiu e trancou a porta. A chave prendeu no pescoço em grossa corrente e nunca mais mexeu nela.
O tempo correu seus anos. Ideia o rei não teve mais, nem sentiu falta. Tão ocupado estava em governar. Envelhecia sem perceber diante dos educados espelhos reais que mentiam a verdade. Apenas sentia-se mais triste e mais só, sem que nunca mais tivesse tido vontade de brincar nos jardins. Só os ministros viam a velhice do rei. Quando a cabeça ficou toda branca, disseram-lhe que já podia descansar e o libertaram do manto. Posta a coroa sobre a almofada, o rei logo levou a mão à corrente. Ninguém mais se ocupa de mim, dizia, atravessando salões e descendo escadas a caminho das salas do templo. Ninguém mais me olha, agora posso buscar minha linda ideia e guardá-la só para mim. Abriu a porta, levantou o cortinado. Na cama de marfim, a ideia dormia azul, como naquele dia. Jovem, tão jovem, uma ideia menina e linda. Mas o rei não era mais o rei daquele dia. Entre ele e a ideia estava todo o tempo passado lá fora e o tempo todo parado na sala do sono. Seus olhos não viam na ideia a mesma graça. Brincar não queria, nem rir. Que fazer com ela? Nunca mais saberiam estar juntos como naquele dia. Sentado na beira da cama, o rei chorou suas 2 últimas lágrimas, as que tinha guardado para a maior tristeza. Depois, baixou o cortinado e, deixando a ideia adormecida, fechou para sempre a porta. Uma ideia toda azul. Nossa história terminou, mas a viagem apenas começou. Temos que ver o que na bagagem de cada um ficou. É hora dos estudantes do 4º e 5º ano pensarem e responderem. Já sabemos que o livro Uma Ideia Toda Azul é composto por 10 contos, 10 histórias. Isso mesmo! Qual vai ser o nosso desafio? Nós vamos ter que observar o sumário desse livro e verificar em que página encontramos a história que foi trabalhada no dia de hoje. Vamos lá? Olhem lá, vou dar um tempo para que vocês pensem. Temos todos os contos. Em que página está o conto Uma Ideia Toda Azul? Ouvi alguém dizendo, de repente, a página 29. É a página 29? É, isso mesmo! Pensar e responder para na bagagem ficar. Qual é o próximo desafio? Vamos lá! Qual das ilustrações a seguir pertence ao conto ou história Uma Ideia Toda Azul? Olhando bem para as ilustrações. Olhem lá, a ilustração A. Quem que estamos vendo? Olhem a ilustração B. Quem que estamos vendo? Alguns podem ter respondido a letra A. Mas vamos relembrar. A história é Uma Ideia Toda Azul, certo? O personagem que é um menino e que está ali com a sua ideia já crescida faz parte de qual história? O que você faz com uma ideia? Agora vamos observar a letra B. A ilustração da letra B.
Quem temos ali? Temos o nosso rei que está no corredor do seu castelo, do seu palácio, à procura da sala do sono. E respondam, é a letra A? O que vocês acham? Ou é a letra B? Ah, algo me diz que chegou aqui, que é a letra B. Isso mesmo! Hoje a viagem literária acabou. A partir deste momento, eu me despeço e agradeço a sua companhia. Envio um beijo aéreo e te espero outro dia.